Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar então a nossa segunda aula, né? A gente vai falar de mais dois conceitos que são bem importantes para a produção textual. Espero que vocês gostem. Eu vou abrir a apresentação, tá? Então, os dois conceitos que a gente vai falar é a interlocução e o contexto, né? Que são muito importantes quando a gente vai fazer um texto para alguém. Eles vão, de certa forma, complementar o que a gente viu na aula passada sobre ideologia, sobre discurso, e vão fazer com que a gente entenda melhor quais são os fatores que afetam quando a gente está produzindo um texto. Essa aula é baseada no capítulo 23 do livro de vocês, então vocês podem também consultar lá, né, como material complementar, para agregar mais conhecimento. E o livro de vocês traz, né, para começar a falar da importância da interlocução e do contexto, o exemplo dos discursos do Martin Luther King Jr., que foi um ativista estadunidense pela luta dos direitos civis dos negros, pela igualdade entre brancos e negros nos Estados Unidos, num período que foi marcado principalmente por leis de segregação, né? Havia espaços, havia lugares que os negros não podiam frequentar, que eles não podiam estar, que eles não podiam acessar, desde escolas, faculdades, lugares de ônibus para sentar. Então, essa causa ela era representada principalmente por essa segregação, por essa divisão que havia, que acabava impactando, claro, o acesso das pessoas negras às melhores condições de trabalho, de vida, aos melhores bairros, né, com certeza. Então, quando se proibia uma pessoa negra estar em tal lugar, acabava se proibindo também ela de melhorar de vida, muitas vezes, né, de dar melhores condições para os filhos. E o Martin Luther King, que era um pastor, então era alguém já acostumado a pregar, a falar para o público, ele se engaja nessa luta. E um dos discursos mais famosos dele vai ser esse: Eu Tenho um Sonho. Apesar de ele não ter esse título, ele é muito lembrado por essas falas, porque ele vai falar muitas vezes desse sonho de igualdade que ele tem. Antes de falar do discurso, eu vou deixar a dica do filme, que também está lá no livro. Depois vocês podem acessar o PDF aqui, eu coloquei o link do trailer do YouTube, vocês podem acessar. E o nome do filme é Selma, que vai contar um dos períodos da luta do Martin Luther King, quando há uma caminhada, uma marcha até a cidade de Selma, milhares de pessoas reivindicando essa igualdade entre negros e brancos, e a polícia acaba reprimindo de maneira violenta demais, o que acaba ainda intensificando ainda mais, né, porque as respostas acabam também sendo mais fortes contra essa violência, a luta, né, pela igualdade entre brancos e negros nos Estados Unidos. É um filme que é muito bonito, ele concorreu ao Oscar, se eu não me engano. Acho que não chegou a ganhar, mas concorreu. E eu vi que ele estava disponível na Netflix há um tempo, não sei se ainda está. E eu vi que passou na Globo também recentemente, então talvez volte. Né? Se vocês tiverem a oportunidade, vou assistir algo, ou por exemplo, vejo que está passando algum canal na Globo, podem assistir, que é um filme muito bom. Então agora eu vou para o discurso, para a gente falar um pouquinho dele e depois entrar nos nossos conceitos. Esse discurso, então, Eu Tenho um Sonho, onde ele vai falar de uma maneira muito clara, muito bonita, partindo das visões dele, porque sempre ele vai rememorar essa questão do sonho que ele tem para traduzir uma luta que é coletiva. Eu tenho um sonho que um dia essa nação viverá o verdadeiro significado da sua crença, de que todos os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho que um dia, nas montanhas rubras da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes dos donos de escravos poderão sentar-se juntos à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho que um dia o estado do Mississippi, um estado desértico sufocado pelo calor da injustiça e sufocado pelo calor da opressão, será transformado num oásis de liberdade e justiça. Eu tenho um sonho que meus 4 pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter.
eu tenho um sonho hoje. Infelizmente, o discurso do Martin Luther King ainda é muito atual. A gente teve no ano passado uma série de protestos lá nos Estados Unidos e aqui, né, contra a violência policial que é sofrida pelos cidadãos negros, que resulta em morte, massacre e que a gente chama até muitas vezes de genocídio, porque quando a gente olha no Brasil os dados estatísticos, as pessoas que mais morrem são as pessoas de pele negra, e isso está muito relacionado, né, com o que a gente estava falando, por exemplo, essa questão do acesso aos lugares, que nos Estados Unidos, embora houvessem leis neste período de onde o negro podia estudar, onde não podia e tal, aqui no Brasil a gente pode dizer que não precisa, né, dessa lei. Trazendo um pouquinho do contexto histórico do Brasil, quando a gente fala, por exemplo, da lei de cotas, que tem muita gente que reclama e tal, só para vocês saberem, já houve cotas para brancos. Durante um bom tempo, só podia estudar no Brasil quem tivesse terras, né, os filhos dos donos de terras. E só podia ter terras quem era branco. Então, ou seja, você tinha uma cota explícita ali, quem que vai acessar a escola, né? Os brancos. E isso acaba, né, reverberando. Depois começa a se quebrar um pouquinho com muito sacrifício, até que hoje a gente tem, já que a gente tem 50% da população que é negra, então nada mais justo, né, que boa parte desses 50%, quando a gente fala das escolas públicas, né, das cotas para as escolas públicas, também ocupem as escolas, os institutos federais e as faculdades. Até a gente equilibrar isso nas questões de igualdade. Mas isso pode ser debate para outro dia. É só para a gente, né, discutir como o discurso dele ainda traz muitas coisas atuais. E para isso, a gente já pode falar do nosso primeiro conceito, que é o interlocutor, que é quem participa de um diálogo, os ouvintes e os leitores de um texto, em que o autor tem que pensar na hora que vai elaborar esse texto. O Martin Luther King, como eu contei para vocês, ele era um pastor, ele era um pregador. Então, ele já trazia essa facilidade do discurso. E quando ele ia pregar pela luta dos direitos dos negros, ele pensava no público dele, que para quem eu estou falando. Acho que a gente pode, né, entender que ele falava para aquelas pessoas que já acreditavam que essas leis de separação racial tinham que ser abolidas, tinham que cair. Mas eu acho que a gente também pode colocar que ele também falava para quem estava em dúvida se isso seria bom ou não para os Estados Unidos naquele momento. Ele não ia falar para os radicais, muito provavelmente, porque é muito difícil você conseguir mudar a cabeça, por exemplo, de quem era supremacista branco, de quem acreditava que era certa essa separação. Então, ele tentava trazer para a luta dele, né, engajar ainda mais quem já era a favor, mas também trazer quem estava em dúvida. Né, os supremacistas, muito difícil de convencer. Por isso que ele vai falar muito desse eu, uma linguagem muito simples, né, porque ele queria trazer o maior número de pessoas possível que já tivessem essa aproximação com essa igualdade, com esse sentimento de igualdade. E a gente pode falar de dois interlocutores. O universal, que é aquele que a gente não sabe direito quem é, que é um texto que vai, por exemplo, atingir muitas pessoas. Então eu tento escrever ele da maneira mais objetiva e clara possível, sem dar minha opinião. Por exemplo, as notícias de jornal, os textos de jornal, né, eu conto o fato. Aconteceu isso, tal dia, tal hora, com fulano, e deu. Pronto. Eu não fico dando opinião, não fico tentando convencer ninguém, porque minha ideia é informar o maior número de pessoas possível. Mas na maioria dos textos, a gente direciona para interlocutores específicos. Né? Quando a gente fala de um discurso, como o caso do Martin Luther King, ele pensa, né, quem são essas pessoas. As propagandas também são muito direcionadas a um determinado tipo de público, que já é consumidor ou que vai provavelmente querer consumir aquela marca. Hoje que a internet a gente tem ainda mais facilidade, porque é só pesquisar que produto que é muito pesquisado no Google,
quem são as pessoas que buscam esse produto para fazer comerciais para aquele público. As aulas, quando eu preparo uma aula, eu penso nos alunos. Claro que tem exemplos que eu tenho que trazer e trabalhar, mas eu tento usar uma linguagem acessível, provocar debates que vocês se sintam à vontade para participar, para pensar. Os livros também costumam ter tipos de leitores muito específicos. Por exemplo, eu já li muito romance policial, hoje eu já leio mais literatura brasileira, no sentido de romances mais que reflitam sobre a vida e tal. E o mercado editorial, muitas vezes, em vez de trabalhar no sentido de o escritor tem uma ideia, escreve a história e deixa acontecer e vê que tipo de público ela atinge, trabalha no sentido contrário. Há livros que são quase encomendados para determinado tipo de escritor. O público gosta muito de história assim, assim, assado, então escreve uma história que fale disso. Principalmente os best-sellers, esses livros de topo de parada, eles vão trabalhar muito nesse sentido. Palestras também, quando o palestrante vai dar uma palestra, ele tenta conhecer o público dele, saber o que o público dele vai gostar de ouvir. E nesse sentido, o contexto vai também influenciar na forma, né, em que eu vou ver esse público, esse interlocutor. Eu já falei de contexto na aula passada e ele volta agora, porque ele acaba mudando muito na percepção que a gente tem do texto. O que é um contexto? É o conjunto de circunstâncias políticas, sociais, econômicas, culturais, históricas, nas quais o texto está inserido, ou seja, que está escrito naquele momento, ou do que ele está falando. Um exemplo que a gente pode pensar é o seguinte. Durante um bom tempo na história nossa ocidental, execuções, pena de morte era algo super aceitável. Né? Uma pessoa ser condenada por enforcamento era, né, vocês podem lembrar de Tiradentes, por exemplo, era super normal. E esses eventos eram eventos mesmo, as pessoas se arrumavam. Hoje na praça vai ter execução do fulano que roubou, vamos lá assistir. Então, e as pessoas se arrumavam e iam como se estivessem indo, né, uma missa, por exemplo. Iam lá assistir a execução, vibravam pela morte daquele bandido e tal, iam para casa. Hoje, se a gente for pensar nisso, é algo absurdo. Né? Você arrumar a família inteira, por roupa das crianças, vamos lá assistir alguém sendo enforcado. Então, se eu fosse contar esse fato há uns 300, 400, 500 anos atrás, seria bem tranquilo. Hoje as pessoas já ficariam muito assustadas. Então, para vocês verem como o contexto, o fato é o mesmo, acaba influenciando em como eu devo escrever esse texto. Sendo assim, entendendo, né, a importância de eu pensar para quem eu vou escrever esse texto e o contexto, o momento que ele está inserido, eu vou dar 2 propostas de atividade para vocês fazerem. Vocês podem escolher, não é para fazer as 2, é escolher uma só. A primeira é me fazer um discurso, onde vocês vão pegar uma ideologia, lembra da aula passada, uma crença, um valor, um ideal de vocês, e vão escrever um pequeno discurso para mim, tentando me convencer a compartilhar desse ideal. Como Martin Luther King fazia, só que ele fazia discursos enormes, lindos, tentando, né, conquistar as pessoas. Na política, isso acaba acontecendo muito. Então, eu quero que vocês façam algo nesse sentido, entre 15 e 20 linhas, e tem que ser à mão, tá? Não é para fazer no computador. Esse eu quero que vocês escrevam à mão. E vocês podem pegar qualquer, né, crença que você... eu acho que todo mundo tem que ter casa para morar. Escreve sobre isso, contando por quê, tentando me convencer a também acreditar nisso. Acho que todo mundo tem que ter direito à alimentação saudável. Acho que as pessoas têm que... Vamos ver uma coisa que está bem... falando muito agora. Parar de comer carne. Por quê? Então, escolham ou não parar de comer carne. Escolham algo que vocês acreditam e façam um discursinho tentando me convencer desse ideal. Ou vocês vão criar uma propaganda de um produto que não exista. Vocês vão criar um produto também e tentar me convencer a comprar seu produto. Quais são as vantagens que esse produto vai ter, se vai ser o preço, se é a durabilidade, se é sabor, beleza, enfim, vai variar de acordo com o produto.
e tem que ter um desenho do produto. Propaganda é muito visual, né? Então, só o texto não vale. Tem que ter um desenho desse produto. Mas tem que ser um texto bem curto. Propaganda é texto curto. Compre isso por causa daquilo, nananã, deu. Preço tal, você não vai se arrepender, coisas assim. Vejam outras propagandas, vejam propagandas que vocês gostam e tentem se inspirar nelas, se vocês escolherem essa atividade, que também tem que ser à mão no caderno. Desenho também à mão. As referências, como eu já falei, página 233 do livro, capítulo 23. E qualquer coisa me mandem e-mail, me mandem dúvidas, se tiverem dúvidas ali no mural. Fiquem bem, né? Cuidem-se, a pandemia está num período muito crítico agora. E eu espero que vocês tenham gostado da aula. Obrigadão, beijo, até mais.